Salve, salve pessoas, exemplos associados a energia, trabalho, pressão, leis da termodinâmica. Vamos lá. Ele diz o seguinte: certa massa de gás ideal encontra-se inicialmente em um estado termodinâmico A. Aqui o ponto A, ó. E por algum processo atinge o outro estado B. Estado B. Por não se conhecido o processo pelo qual o gás foi do estado A para o estado B, o diagrama a seguir apenas apresenta esses dois estados, sem especificar o tipo de transformação. Então, não sei se é isobárico, isotérmico, adiabático, assim por diante. Eu só tenho o estado inicial e tenho também o estado final. Considerando que nos estados A e B o gás passa do volume V, sendo que o volume V é maior que o A e menor que o B. Então ele está passando nessa transição aqui. Não sei qual que vai ser essa transformação. Na transformação de A para B, o gás trocou certa quantidade de calor e houve um trabalho realizado da força de pressão. Então houve troca de calor e houve também o trabalho. Entre esses dois estados, a variação de energia interna ΔU foi o quê? Tá bom? Foi ΔU. Então, olha só. Nós sabemos que durante esse processo, no qual houve aumento de pressão e aumento de volume, houve realização de trabalho, houve troca de calor e eu tenho uma variação de energia interna que chamam respectivamente tal, Q e ΔU. Então, dado isso, eu dou algumas afirmativas. Olha só a nossa primeira afirmativa. Eu tenho lá: o trabalho é positivo ou negativo? Justifique sua resposta. Gente, vamos pensar. Eu posso calcular o trabalho a uma pressão constante fazendo P vezes ΔV. Não é isso? Então, se eu considerasse que a pressão foi constante, que não é o caso, tá? Aumentando-se o volume, eu tenho um trabalho positivo. Certo? No caso, independente da situação. Olha só. Vamos supor que tenha sido uma reta. O trabalho é equivalente à área do gráfico. Seria positivo. Se fosse uma curva, não importa o sentido dessa curva, eu estaria sempre aumentando o volume. Se eu estou aumentando o volume, eu tenho uma variação do volume positiva. Se a variação do volume é positiva, o meu trabalho também é positivo. Certo ou não, pessoal? Então, é positivo ou negativo? É positivo, porque houve uma expansão. Sempre que houver uma expansão gasosa, o trabalho ele é positivo. Tudo bem, gente? Entenderam aí? Ótimo. Segunda afirmativa. Ele está pedindo a variação da energia interna. Ela é positiva ou ela é negativa? Vamos lá. Como que eu posso calcular meu ΔU, gente? ΔU é 3 meios de NR ΔT? Ou simplesmente 3 meios de P ΔV? Vamos pensar o seguinte, ó. Vamos calcular a pressão e o volume. Será que a pressão e o volume no ponto A é um determinado valor e a pressão e o volume vezes o volume no ponto B é outro determinado valor? Porém, eu tenho a certeza plena a partir do gráfico que a pressão do B vezes o volume do B vai ser um valor maior do que o produto PA-VA. Se esse cara é maior do que PA-VA, nós sabemos que a energia interna do estado B é maior do que a energia interna do estado A. Concorda comigo? Porque a energia interna não depende da pressão e do volume. Olha só, depende do produto deles. Então,
nós sabemos que a energia interna final é maior do que a energia interna inicial. E por esse motivo, houve uma variação positiva dessa energia interna. Entenderam, pessoal? Sim ou não? Então tá ótimo. Terceira afirmativa, ele diz o seguinte: a quantidade de calor trocada, ela vai ser positiva ou ela será negativa? Bom, vamos ver. Usando a primeira lei da termodinâmica, nós sabemos que ΔU é igual a Q menos o trabalho, não é isso? Então, o meu calor nada mais é do que ΔU mais o trabalho. Gente, agora é óbvio, se o ΔU é positivo, se o trabalho é positivo, obrigatoriamente o meu calor também é positivo. Então, o Q ela é positiva. E quarta afirmativa. Vamos lá, quarta pergunta. Nas três grandezas envolvidas na primeira lei da termodinâmica, que seria o calor, trabalho e U, nós verificamos que as três elas são positivas. Entre o estado A e B mencionado, o que a gente pode concluir? Vamos lá. O trabalho de A a B independe do processo que conduz o gás do A até o estado B. É verdade ou isso é mentira? Gente, isso é mentira, tá? Lógico que ele depende. Por quê? Por exemplo, ó, do A para o B, o trabalho vai ser a área do gráfico. Então, eu coloquei, por exemplo, aqui 3 curvas. Você concorda que essas 3 curvas terão áreas diferentes? E como tem áreas diferentes, eles têm valores de trabalho diferentes. Então, isso aqui é falso. Depende do trajeto, tá? Depende do formato da curva. B. O calor independe do processo que conduz o gás do A para B. Gente, também é falso, porque o calor não depende do trabalho, o trabalho não depende do tipo de processo? Sim, então isso é falso. C. A variação da energia interna independe do processo. Isso é verdade. Por que independe do processo? Porque a variação da energia interna depende apenas do produto final e do produto inicial da pressão e do volume. Não importa o que aconteceu no meio do caminho. ΔU depende só do final e do inicial. Então, por isso que independe do tipo de processo. Então, por isso que ficaria a alternativa C como a alternativa correta. Valeu, galerinha!